Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. E hoje eu converso com a atriz Ana Santana. Ela está em cartaz há 2 anos com a peça Marilyn Por Trás do Espelho. A gente conversa melhor com ela sobre isso já, depois do comercial da Mercedes-Benz Europa Motors. Estamos de volta com Ana Santana. Ana, muito obrigado por você estar aqui conosco. Sei que você está nessa correria pré-estreia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, imagina. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui no seu programa e tenho certeza que vai ser uma entrevista muito legal. Ah, com certeza, Ana. A tua história tem muito pano para manga para a gente conversar hoje aqui. Ana, então vamos começar a falar um pouquinho da tua formação. Você tem realmente uma base, né, acadêmica em artes cênicas. Você começou um curso, né, de artes dramáticas na escola Célia Helena. Isso. Fez graduação em artes cênicas também no Centro Universitário da Cidade e pós-graduação em direção para audiovisual. Isso. Né? Como é que foi essa tua jornada? Eu comecei bem novinha, né? Eu entrei no Célia Helena com 14 anos. Eu fiz o Célia Helena junto com... Ai, meu Deus, agora é o momento que a gente entrega idade, né? Não junto fala, com não o colegial. Hoje em dia é outra, né? É outra nomenclatura, mas eu fiz junto, né, com o meu colegial. Então eu lembro que eu, né, estudava de manhã. Apoio da família? Sim. Eu estudava de manhã e aí saía correndo, pegava o metrô, atravessava a cidade toda para poder chegar no curso, né? Eram todos os dias, de segunda a sexta, no Célia Helena. E foi maravilhoso, porque foi, né, a minha base totalmente, né? Ali que eu comecei a entender o que era teatro e aprender teoria e aprender, né, muitas coisas. Ali foi realmente a minha base e foi onde eu pude ter certeza. É isso mesmo que eu quero fazer, é essa carreira que eu quero seguir. E aí me formei, né, já tirei o meu DRT de atriz aos 17 anos. Aos 17 anos? Nossa, que legal. E você chegou a formar um grupo logo de início também, ou você fazia testes de forma independente? Eu até formei um pequeno grupo, que a gente até saiu da escola e participamos de alguns festivais de teatro, mas nada muito, né, não chegou a ser uma companhia de teatro. E aí eu cheguei a estudar algumas coisas já para atuação em vídeo também, que eu queria, né, começar também no mercado de audiovisual, e logo depois eu fui para o Rio. Então eu né, iniciei os meus estudos aqui em São Paulo, e logo depois eu fui para o Rio. Alguns anos depois de formada, eu já estava no Rio de Janeiro, né, para buscar também lá a carreira. E a gente, né, sempre acaba indo pro Rio pensando na Rede Globo, né? Não tem como falar que não. Mas, né, fui pra lá e aí me encantei pela cidade, acabei ficando, a minha carreira acabou sendo construída lá, fiz a faculdade, né, que é a Universidade da Cidade, que hoje em dia ela nem existe mais. Mas era um curso de teatro excelente, assim, que tinha grandes profissionais que estão até hoje no mercado, e foi muito bacana porque, assim, eu tive uma educação, né, digamos, um pouco mais conservadora, né, do Célia Helena. E aí, quando eu fui para a Universidade da Cidade, era um teatro mais contemporâneo. Então, eu pude trabalhar os dois tipos, né, de teatro. Um teatro mais clássico no Célia Helena e um teatro mais contemporâneo na Universidade da Cidade. Então, foram, né, 2 cursos que se complementaram muito para mim. Sim. E aí, foi ali que eu conheci muitas pessoas, né, na faculdade, e pessoas com quem eu trabalho até hoje, né? Eu realmente tive professores, assim, muito incríveis que, né, viraram exemplos para mim e pessoas que eu realmente trabalhei. Aí sim, formamos grupo, né, depois da faculdade e tal. E aí a minha carreira foi seguindo lá no Rio, né? Mas eu sempre ficava com essa questão de quero voltar para São Paulo, preciso voltar para São Paulo, né? O teatro aqui é tão forte. Muito forte. E então realmente é muito importante essa estreia aqui em São Paulo.
do meu espetáculo tem um gostinho especial, sabe? A gente tá no movimento inverso, né? Porque eu tô fugindo do Rio, porque eu sou apaixonado por São Paulo. Voltar para nossa cidade natal é sempre muito gostoso, né? O Rio é lindo, realmente maravilhoso. Mas o meu coração é paulistano, não tem jeito. Agora, o meu é dividido. É dividido? E ainda teve agora mais um também. O meu é dividido em três partes, na verdade. Agora, a gente sabe que viver de arte no Brasil é muito difícil. Muito. Né? E eu já contei isso aqui em outros episódios, até com o André de Luca, que você também deve conhecer. Né? Eu sempre compartilho esse meu passado como ator. E eu saí desse universo de atuação e acabei migrando para uma carreira, né, corporativa, empresarial, porque eu não tive a resiliência que vocês têm nessa fase difícil, né? Às vezes eu pegava um comercial, ficava 3, 6 meses sem conseguir pegar nenhum outro trabalho e tinha uma dificuldade de programar a minha vida, né? Não conseguia comprar um celular a prazo, porque não sabia se ia ter dinheiro para pagar. Então essa volta toda é só para perguntar para você, se atravessou essa fase, você é uma sobrevivente, como é que foi nesse começo de carreira? E o que você enxerga hoje para esses novos atores? Então, eu tenho muito uma premissa, assim, inclusive eu dou um curso sobre isso, né, que é do ator realizador. Né? Eu aprendi isso, na verdade acho que isso já estava dentro de mim de alguma maneira, porque quando eu fui fazer a formatura de Célia Helena, né, teve aquela pergunta clássica, quem quer ajudar na produção, não sei o que, e eu levantei a mão. Sim. Falei, eu quero. E comecei a mexer com produção ali, né, muito nova ainda, com 17 anos, comecei a ajudar na produção da minha formatura. Falei, olha, um caminho. Depois fiz um cursinho para entender o que era produção e tal. E logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conheci uma pessoa que enfim, é meu mestre, é meu parceiro de trabalho até hoje. Bom Tempo. Que é o Bom Tempo. Né? Então eu tive a sorte de cair ali com ele. Fui a partir de um teste. Eu fui fazer um teste para o musical do Raul Fora da Lei. E aí entrei, passei no teste. E aí também comecei, quando eu vi, eu estava produzindo. Quando eu vi, eu comecei a entrar ali. De repente eu virei, fixa da produtora dele, da Movimento Carioca. Trabalhei por mais de 10 anos na Movimento Carioca. Então eu fui ganhando toda uma expertise de produção que ele me ensinou. E a mãe dele, que foi uma grande produtora, até um momento que ela falou, não quero mais produzir, agora eu quero voltar minha carreira para atriz, porque ela também era atriz, e ela deixou a produção na minha mão, que é a Regina Sampaio, e eu aprendi muito de produção com ela, porque ela era uma excelente produtora, né? E aí teve uma hora que ela falou, não quero mais, agora eu quero ficar como atriz, e aí ela continua até hoje só como atriz. Mas eu aprendi muito com os dois. Então, o que aconteceu foi, eu tive sim momentos que eu trabalhei em loja, que eu trabalhei em restaurante, né? Como todo ator passa por esse momento, mas como eu fui migrando para o lado da produção, a produção acabou me dando essa outra base. Então eu tinha, né, uma estabilidade um pouquinho maior, porque eu estava fixa, por exemplo, de uma produtora, né? E aí eu fui aprendendo muito até o momento que eu virei e falei, opa, agora eu vou conseguir produzir para mim. Agora eu vou conseguir, de fato, fazer um espetáculo bacana e produzir, né? Que foi o meu primeiro espetáculo que eu produzi mesmo, que eu assumi direção de produção de um projeto meu, que era o Bésame Mucho, que foi em 2010. Nossa, eu lembro. Com direção do Bom Tempo. Sim. Né? E aí, sim, aí a partir dali eu comecei a trabalhar mais, né, de uma forma mais autônoma, aí saí da Movimento Carioca, mas não deixei de trabalhar com ele, né, já fiz vários projetos com ele depois que eu saí, né, da Movimento, mas aí eu comecei a engatar um projeto atrás do outro, os projetos em que eu sempre faço a direção de produção. Então, isso é uma coisa que eu sempre estimulo muito, né, os meus alunos, e eu dou aula também, eu dei aula agora
quase 2 anos numa escola no Rio de Janeiro, de interpretação para audiovisual, mas que em paralelo eu sempre dava esse curso, né, que é o ator e realizador. Então eu sempre estimulo os jovens atores a se produzirem. Não espera sentado o telefone tocar, porque ele não vai tocar. Você até pode dar sorte de repente ele tocar, mas as chances são tão pequenas. Então, se você tem, né, essa predisposição para se produzir, não é que você vai virar um produtor, não, mas saber se produzir, né? Não importa de bater. Ah, eu quero... Pô, junta, né? Eu sempre falo, junta aqui com mais algumas pessoas, vai fazer uma websérie, pega uma sketch, inscreve no festival de sketch, vai produzir, né? Começa pequeno, vai entender como é que é. E outra coisa, Rafael, todo mundo que passa pela produção acaba também se tornando um outro tipo de ator, sabe? Eu acho. Um ator mais consciente do todo, sabe? É um ator que tem muito mais consciência da luz, é um ator que tem mais consciência do espaço, do cenário, do figurino, porque ele sabe como é que aquilo foi feito, sabe? Ele sabe o trabalho que dá para aquilo acontecer, né? Ele não é só aquele ator que chega, ai, meu figurino, cadê? Exatamente. Ele tem uma consciência maior do processo, né? Então eu acho que acaba ficando um ator também muito mais completo. Então, acho que essa experiência de você se produzir é fundamental para qualquer ator. Mesmo que depois você vá ser um grande ator contratado da televisão e não vá mais precisar produzir, mas você passou por esse caminho. Você entendeu qual é o caminho, sabe? E tem outra questão também, né? É um prazer muito grande você poder escolher um texto, um tema, uma coisa que você acredita que você quer falar. Porque quando você só é chamado para fazer um trabalho, você chega aqui para mim e fala, olha, tá Ana, dado. tenho aqui um texto, você vai fazer esse papel, tá bom? Ah, tá bom, tá ótimo, tudo bem, ok. Mas e o que pulsa aqui dentro como artista, né? Sim, o que você quer falar, sabe? Então você encontrar um texto que vai ao encontro do que você quer falar, ou uma personagem, né? Como é o caso agora que eu pesquisei sobre a Marilyn, né, que você quer falar sobre essa personagem porque de alguma maneira você se identificou com ela e você precisa trazer isso à tona. Isso não tem preço, sabe? E isso só acontece quando você se produz. Senão você sempre vai ser só chamado, né? Então é um prazer, tem outro gosto também quando você coloca o teu projeto, quando você levanta o teu projeto e fala, eu idealizei, pensei lá atrás aquela ideiazinha, agora ela tá acontecendo, ela tá se realizando. Tem um outro sabor muito especial, então eu recomendo. Sem dúvida. E como é que é o teu processo de construção de personagem? A gente sabe que você estudou bastante para fazer a Marilyn, mas como é que você observa, como é que você vai criando, vai transformando essa persona em algo que vai pro palco? Sem ser a Marilyn, né, outros personagens, por exemplo, eu acho que eu busco muitas referências, né, do que tem a ver, de características da personagem. Eu gosto muito de assistir filmes que tenham a ver. Então, algum universo parecido com aquela personagem, ou uma época, né, ou, por exemplo, se eu vou fazer um texto de Nelson, eu vou assistir todos os filmes de Nelson para me inteirar daquele universo, sabe? Para você ir pegando características e somando isso na atuação. Mas no caso específico da Marilyn, aí foi realmente um estudo em cima... Profundo em cima dos filmes, né? De muitas biografias que eu li, né? Aí você tinha, de fato, uma pessoa real para se basear, que é diferente quando você só pega um texto de teatro que, né, é em cima de um autor, a Julieta, ficção, né? Shakespeare pensou na Julieta, a Julieta pode ser de N formas diferentes, né? A Marilyn é a Marilyn, não tem como, ela é real, né? Então aí entra numa pesquisa um pouquinho diferente, mas eu sempre, um caminho que eu gosto muito são filmes. Qualquer processo que eu sempre pego referência de filmes, sabe? Que tenham a ver com aquele universo e que eu sei que vão me acrescentar na hora de construir a personagem. Você achou que Blonde, com a Ana de Armas, ele retratou bem? Eu sei que as abordagens são diferentes, mas você achou que ele retratou bem com base nos estudos que você fez da vida dela? Não. Não? Não. É um blockbuster? E é um blockbuster bem assim, que vai na contramão do que a Marilyn gostaria de ser retratada, sabe? Eu acho que a Ana de Armas fez um trabalho incrível
impecável. Acho que tem cenas do filme, reproduções, né, de cenas de filmes que estão belíssimas, uma direção de arte linda, figurinos, eu acho que tem coisas muito interessantes no filme. Mas eu acho que a história em si, inclusive a própria autora coloca que é uma ficção. Tá. Só que quem não conhece a história da Marilyn entende aquilo como uma biografia, né? Sim. E eu acho que o Blonde, ele vai exatamente na contramão de tudo que a Marilyn lutou. Porque a Marilyn lutou muito para sair desse estigma da loira burra, da mulher sensual. Ela era uma mulher extremamente inteligente, ela tinha uma biblioteca na casa dela com mais de 400 livros. Ela parou a carreira dela durante um tempo para ir para Nova York, estudar com Lee Strasberg, né? Ela e um monte de estudantes que estavam começando a carreira e ela lá, já uma estrela super consagrada, porque ela queria estudar, porque ela queria melhorar como atriz, ela queria crescer como atriz, ela queria se tornar uma grande atriz dramática, sabe? Ela não queria só ficar nos papéis de comédia, de loira burra e pronto. E o Blonde vai na contramão disso. O Blonde coloca ela como essa loira burra, como uma mulher fácil, né? Coloca o relacionamento com o Kennedy, assim, inclusive tem uma cena que é bem forte. Bem forte. Então, assim, eu vou te falar que foi muito difícil eu assistir o filme. Eu tive que assistir em 2 partes. Teve uma hora que eu parei, eu falei, eu não tô aguentando mais ver o filme. Mas depois eu falei, não, eu quero continuar, que eu quero ver até onde vai. Mas assim, por exemplo, eu sigo muitas páginas do Instagram da Marilyn, né? Uhum. E todas elas são de fora, né? Não tem praticamente páginas nacionais da Marilyn, né? A grande maioria são dos Estados Unidos mesmo. E elas começaram a publicar o cartaz do Blonde com um X vermelho em cima. Todas as páginas. Todas as páginas. Todas. Porque era realmente um protesto de todos os fãs, de todo mundo que conhece a história dela, né? Colocando, e tanto que o filme realmente não foi bem, né? Ele ganhou até aquele prêmio que eu esqueci, que é dos piores. Abacaxi de ouro. Depois eu lembro, mas é algo assim. Mas ganhou esse prêmio Sim, como um dos piores e tal. Então, assim, eu acho que, infelizmente, ele não retrata a história da Marilyn. E eu acho que cada um, né, pode fazer o filme da maneira como quiser. Só acho que talvez eles podiam deixar claro que realmente era só uma inspiração. E não retratando a história. Porque acaba que muita gente, né, coloca como verdade, como... Sim. Então ela era assim mesmo, sabe? Contrário, por exemplo, do filme que lançou na mesma época, o documentário, que também foi da Netflix. Esse documentário foi muito interessante, né? Que ele estava investigando sobre as possíveis causas da morte, um documentário completamente estudado, que ele passou anos estudando. Aí você vê que realmente tem um embasamento para aquilo acontecer, sabe? E o Blonde... Infelizmente, não. Não retratou. Porque a Marilyn sempre teve esse apelo, né, no imaginário dos homens, principalmente, ou servindo como um espelho, inspiração para as mulheres, principalmente as mulheres da época, mas hoje em dia ainda. E o fetiche dos homens, né, sobre esta mulher, de tantas décadas atrás, ainda permanece. Você acredita que em algum momento já possa ter passado uma confusão, confundido você com a personagem, alguma espécie de assédio sobre a atriz de algum homem encantado com a personagem? Talvez, mas acho que de uma forma muito sutil. Assim, nada... Ninguém te chamou pra vestir a figurina Não, mas já ouvi alguns comentários, tipo, nossa, não sei o quê, sabe, assim, de amigos de amigos que foram assistir, alguma coisa, né, nesse sentido, mas é engraçado como é uma personagem muito icônica mesmo. Muito. E que atinge todas as gerações, né? Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tô até meio Marilyn, esses cílios não são meus, eles são da Marilyn, vou confessar isso, porque a gente passou hoje o dia gravando alguns vídeos pela cidade, que são vídeos para divulgação do espetáculo. E, enfim, então eu tava caracterizada
nas ruas, né? Sim. Então, muitas pessoas passavam, falavam, olha, Marilyn, não sei o quê, nananã. Teve gente que pediu pra tirar foto comigo. E aí eu via pessoas das mais diversas classes sociais falando, fazendo referências das mais diversas idades. E até teve o mais engraçado foi um menininho de 10 anos de idade que de repente ele veio correndo da minha direção, não estava entendendo para onde ele estava indo. Ele veio correndo na minha direção e me deu um abraço. E aí os pais dele assim vieram atrás, ele pode tirar uma foto com você? E eu falei, gente, como assim, né? Uma criança. E eu acho que a Marilyn tinha isso. Ela encantava todos. Ela encantava homens, ela encantava mulheres, ela encantava crianças, ela era não era, por exemplo, uma mulher que por ser muito sexy, as mulheres odiavam, não, as mulheres admiravam ela, né, tinha realmente um encantamento pela personagem. E aí quando acontece isso, né, de eu estar com outras pessoas fora do palco, às vezes, e caracterizada, eu vejo esse lugar das pessoas, assim, né? As pessoas olhando, as pessoas... É admiradas engraçado. mesmo, né? Que é esse, né? Ela faz parte do imaginário de todas as gerações até hoje, né? Eu, por exemplo, eu não peguei a Marilyn viva, né? Não, a Marilyn morreu pegamos, muito antes, né? Pegamos. Mas até hoje, as gerações mais novas, todo mundo sabe. Se eu for perguntar para qualquer pessoa quem foi Marilyn, as pessoas sabem, já vai vir a imagem. Sim. Da loira Sim. na cabeça. Um da ícone. cena do vestido levantando. Do Levantando. parabéns para você, pro presidente, Sim. né? Então, acho que isso acontece até hoje. Então, tem, acho que, né, voltando à sua pergunta, esse lugar, mas acho que de uma forma sutil, né? Não tive nenhuma forma invasiva. Importante. Importante. Nenhuma abordagem invasiva, não. Agora, você também participou de outras produções como atriz, né? Em televisão. Uhum. Na Rede Globo, acho que Record e SBT. Isso. Né? Teatro, cinema ou TV? Teatro é minha base. Teatro é minha segunda casa. Isso não tem jeito. Eu entro num teatro, eu me sinto em casa. Né? Eu sei onde é que é cada coisa. Cada vez que eu entro no teatro, eu já sei, eu já entendo onde é que tá a cabine, onde é que tá, né? Camarim, é pra cá, é não sei o quê. Eu me sinto, é muito rápido, né? É a minha segunda casa mesmo. Então, sem teatro, eu não sei viver. Mas o audiovisual, ele me encanta de uma maneira muito maravilhosa, assim, sabe? Eu entro, por exemplo, né, numa televisão para gravar, que são, né, aquela estrutura, você entra no Projac, por exemplo, uma estrutura gigantesca. Eu adoro, sabe? Eu adoro. Cinema, que é uma coisa, né, mais específica. E aí eu já fiz, por exemplo, uma produção até com um bom tempo, de baixo orçamento, e que, né, foi uma gravação com uma filmagem com uma equipe muito pequena, muito reduzida, e era também outra linguagem. Eu acho que as três, cada uma complementa o trabalho do ator de uma maneira, né? Mas se você fosse me perguntar qual que você não vive sem, é o teatro. É o teatro. Sem dúvida nenhuma. E a gente falou de São Paulo, Rio de Janeiro, e agora a gente vai falar da terceira fatia do seu coração. Exato. Sua experiência em Portugal. Em Portugal, Como foi? Você foi pra lá pra fazer um projeto de leitura? Não. Na verdade, eu fui morar. Ah, resolveu. Resolvi. Resolvi morar, foi em 2017. Mas estava descontente com o Rio de Janeiro? Eu estava um pouco cansada, né, a economia estava um pouco difícil, trabalho para os artistas e tal, foi uma época pós-Olimpíada, que aí teve um boom de trabalho e de repente a coisa, né, baixou um pouco e tal. E aí eu tinha uma amiga indo morar em Portugal, já conheci uma outra pessoa que estava morando lá, eu falei, vou passar uma experiência. Eu sempre quis morar fora um tempo, e o máximo que eu tinha ficado tinha sido um mês em Nova York para estudar e tal. Falei, vou para Portugal, vou passar um ano, viver o que acontece. Fui para Portugal. Nacionalidade, cidadania, não. Nada. Foi como brasileira. Brasileira, imigrante. sim. Aí cheguei lá e dei a entrada, né, no normal, meu processo de residência. Mas eu cheguei, e aí logo um mês depois que eu tava morando lá, eu
peguei um trabalho como produtora numa das grandes produtoras de lá, que é a Plano 6, que é a produtora responsável por trazer, né, por levar, no caso, os espetáculos brasileiros para lá, né? Sim. Então, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com grandes produções, grandes nomes. Chicago. O Chicago é uma outra... Dentro da história. Dentro da história, Tá. Eu trabalhei com algumas produções brasileiras, então trabalhei com a Cláudia Raia, trabalhei com a Cissa Guimarães, o espetáculo dela, trabalhei com o Caruso, com o Marcos Caruso, com a Vera Holtz, uma galera muito legal, e trabalhei, que foi o espetáculo que eu acompanhei lá, que um ano a gente fez uma turnê por 26 cidades de Portugal. Eu posso dizer que eu conheço Portugal de cabo a rabo, assim, muito, muito legal poder ter viajado tanto com esse espetáculo, que era uma montagem do Deus da Carnificina, que quem fazia era o Diogo Infante. O Diogo Infante é um dos maiores atores, diretores, é gestor de um teatro em Portugal, que é o Teatro da Trindade, em Lisboa. E eu trabalhei durante um ano com ele, né? Então, um trabalho muito intenso, de viagem, temporada, né? E aí, quando chegou o fim desse trabalho, ele virou para mim e falou assim, eu queria te fazer uma proposta. Primeiro ele perguntou, né, para os meus chefes na Plano 6, se eles poderiam me liberar por um tempinho. Eles me liberaram, porque até, né, eles me falaram, olha, acho que vai ser muito bacana isso para você. E ele me convidou para ser assistente de direção dele, do Chicago. E aí eu fui assistente, foi maravilhoso, uma montagem muito legal, porque era uma montagem que não era cópia da Broadway, ele só pegou os direitos do Chicago e fez a montagem dele, então tinha muito do filme, sabe? Era uma mistura da Broadway com o filme, com a direção dele, foi muito legal. E aí eu ainda fiquei trabalhando depois, voltei a trabalhar na Plano 6, continuei, né? E depois eu voltei pro Brasil durante a pandemia, né? Porque aí foi esse momento eu também tava lá e tudo fiz fechou o e tal. Mas eu tinha um trabalho engatilhado já com o Diogo, uma segunda assistência de direção, que aí assim que passou a pandemia, eu voltei a Portugal para poder realizar esse trabalho, que era um espetáculo chamado O Amor é Tão Simples. E aí esse não era musical, era um grande um teatro de vaudeville. E quando eu voltei para ficar lá por mais 3 meses, foi quando eu fiz a leitura da Marilyn. Da Marilyn. E aí eu chamei uma encenadora portuguesa, que é a Ana Isabel Augusto, para dirigir essa leitura, porque a gente já tinha trabalhado antes num ciclo de leituras que eu tinha produzido lá sobre Nelson. E aí eu chamei ela para dirigir essa leitura. Eu falei, olha, porque eu tinha o texto, e aí eu falei, eu quero experimentar aqui como é que vai ser. E aí foi assim que, né, começa a surgir, mas ainda tem história para trás para falar do surgimento do texto, mas só para fechar essa minha história com Portugal, né? E enfim, Portugal é um lugar que tá no meu coração, eu tenho grandes amigos lá, né? Vou voltar, levar, maravilhoso. Né? É maravilhoso. Trabalhar lá é muito bom. Então, realmente, o coração agora é dividido em 3 lugares. Muito bom. E chegou a hora do nosso patrocinador, a Olus Tecnologia. Eu pergunto para minha convidada. No quadro Estamos de Olus, onde você está de olho no mercado, quando você está como diretora, vai fazer uma montagem e você submete alguns atores a testes, quais são as características essenciais que você não abre mão em um ator? Olha, primeiro eu acho que é o comprometimento, né? Eu ver que realmente é um ator responsável, é um ator comprometido, dedicado, que vai chegar na hora nos ensaios, que vai estar ali e que vai se entregar para o projeto, né? Eu acho que eu preciso ver essa paixão no olhar. Quando eu vejo um ator fazendo teste, eu acho que eu preciso ver esse brilho no olhar, essa pessoa que está com muita vontade, né? E que eu sei que vai se dedicar muito, porque justamente quer muito estar ali, né? E aí, outra coisa que chama muita atenção no teste é quando a gente vê uma originalidade, né? Quando a gente vê o ator fazendo alguma coisa diferente, saindo do senso comum, né? Trazendo alguma coisa que desperta, você fala, opa, esse ator tem alguma coisa especial, sabe? E isso chama atenção quando a gente tá selecionando um elenco, por exemplo.
Muito bom. Eleve a experiência do seu cliente com a nossa tecnologia Omnichannel. Olus. Agora, então, vamos falar do processo, né, de construção, da montagem, da peça. Como é que foi para você chegar no formato final do texto e até levar, inclusive, para fazer a leitura? Então, vou até voltar um pouquinho, só para falar da ideia, né? Sim, sim. Como é que surgiu. Eu fiz um espetáculo em 2010, no iníciozinho de 2010, chamado A Arte de Lidar Segundo as Mulheres, que era um espetáculo em cima da história da Leila Diniz. Sim. Esse espetáculo eu tinha sido convidada para fazer, e aí quem teve a ideia quis fazer uma homenagem à Leila, e aí eram 4 mulheres fazendo a Leila, mas fazendo a Leila, fazendo partes da Leila, digamos assim. Então tinha não fases diferentes, mas partes da personalidade. Então tinha, exatamente. Então Sim. tinha uma atriz que fazia ela mãe, que ela era toda a parte mãe da Leila, né? Eu fiquei, por exemplo, com a parte, o lado atriz dela. Então era o lado engraçado da Leila, o lado sexy da Leila, o lado atriz dela. E aí um dia o diretor do espetáculo traz para mim um livro, falando assim: eu gostaria que você se inspirasse. Era o livro com as últimas fotos da Marilyn. Foi o meu primeiro contato, assim. Sabia quem era a Marilyn, mas nunca tinha tido nenhum contato direto. Aí olhei e falei, tá, e comecei a pesquisar umas coisas na internet, ver umas cenas da Marilyn e tal. Ele quer que eu me inspire nela, ok. Cheguei a cortar o cabelo, pintei de loira, porque ele me queria loira. Loira mesmo. E tal, não sei o que. Beleza, passou. O espetáculo seguinte que eu fiz, que foi o Bésame Mucho, a minha personagem tinha uma cena que ela tinha, na verdade, era uma sequência de cenas que ela tinha fantasias sexuais com o marido. E cada fantasia sexual, ela se vestia de um personagem diferente. Uma das fantasias era se vestir de Marilyn e fazer a cena do Pecado Mora ao Lado. Sim. Com o vestido levantando e tal. Aí eu, nossa, que coincidência, de novo a Marilyn. Aí vou lá, né, pesquisar um pouco mais sobre a Marilyn, não sei o que. Eu falei, nossa, que engraçado. Passou. Aí um dia, o Tibor Fitel, que é o diretor musical da Marilyn, ele vira pra mim do nada e fala assim: eu acho que você tinha que fazer a Marilyn do nada. Eu falei, como assim? Eu acho, não sei porquê, mas de alguma maneira você me lembra ela. Eu falei, tá. Eu falei, deixa eu estudar um pouquinho mais sobre ela. E aí foi quando começou. Aí eu comecei a ler biografias, comecei a assistir os filmes, Só que aí eu comecei a me deparar com o outro lado da Marilyn, sabe? Com o lado humano dela, com todas as questões que ela tinha, né? As angústias, a solidão, sentimento de abandono, né? O desejo de formar uma família, de ser mãe, de lutar pela carreira dela. E eu comecei a me identificar com várias coisas. Falei, nossa, a história dela é maravilhosa. Eu vou fazer um monólogo. Isso foi em 2012, que eu decidi que eu ia fazer um monólogo. Aí comecei. Estudar, escrever, estudar. E vários projetos passaram, né? Foram indo ao longo dos anos e tal. E eu aqui, uma hora esse projeto vai sair, uma hora esse projeto vai sair. Até que teve um momento que eu fiz 70 páginas, né? Que eu chamo de um argumento, mas não é um argumento, porque o argumento tem muito menos páginas. Mas era um grande esboço. Algumas coisas até já escritas em primeira pessoa, outras não, outras eram trechos. Olha, peguei isso daqui do livro, achei interessante essa parte da história dela, coisas que ninguém sabe, que ninguém nunca ouviu falar. Coloquei tudo no texto de 70 páginas, entreguei nas mãos
do Daniel Dias da Silva, que é o dramaturgo, um grande amigo meu, né, com quem eu já trabalhei várias vezes. E falei, tá, faz virar texto agora. Faz virar uma peça de teatro, né? E aí foi quando ele começou a trabalhar o texto, e aí veio essa ideia, né, da gente colocar como se o espectador entrasse no quarto da Marilyn e visse os momentos finais dela, né? Então, os 15 minutos finais, o que tá se passando na cabeça dela, e aí aquela velha história, né, que todo mundo fala, passa um filme na hora que a pessoa tá morrendo sim. e tal. Então, aí é nesse filme que a gente vai mostrando a história dela, que não ele não tá cronológico, a gente mistura algumas coisas, até porque ela, nesse momento, estava confusa, né? Ela estava sob efeito de medicamentos, então a gente não conta tão cronologicamente, mas a gente vai contando toda a história dela. Então, desde a infância até os últimos momentos, né? Passando pelos momentos mais icônicos, né? Que tá no imaginário do público, e por outros momentos que ninguém conhece. Tem coisas da peça que tem gente que fala, meu Deus, eu não sabia que isso aconteceu, eu não sabia que ela tinha passado por isso, eu não sabia, sabe? Então foi mais ou menos esse o processo. Aí quando ele fechou esse texto, foi o momento que eu estava lá em Portugal, fazendo assistência de direção para esse espetáculo do Diogo Infante. E aí eu falei, vamos testar em Portugal? Fazer uma leitura dramatizada. E aí foi quando eu chamei a Isabel Augusto. Falei, vamos fazer 3 dias de leitura aqui. Tinha um teatro que eu já tinha trabalhado, um teatro pequenininho, que era a Casa do Coreto. Eu falei, vamos experimentar aqui. E aí foi quando nasceu o projeto. Algumas coisas da leitura tem até hoje no espetáculo, né, algumas coisas que a Ana pensou na encenação, que de alguma maneira até hoje estão presentes. Tá presente. Né? E o texto também, ele é muito próximo ao da leitura. A única coisa que o texto era maior na leitura, e aí quando a gente foi de fato montar aqui no Brasil, a gente reduziu. Deu uma condensada e tal. Mas foi mais ou menos esse processo. E eu acho que, né, tudo acontece na hora que tem que acontecer. Sim. Então aí acabou saindo um patrocínio para o espetáculo exatamente em 2022, quando ela completou 60 anos de morte, aí que foi o ano que... Uma história cheia de coincidências. Exato, que vem... Não, eu estreiei no dia 4 de agosto, no dia que ela morreu. Jura? E isso foi... E foi isso, né? Eu estreiei, eu ganhei um edital, na verdade, do Sesc. Sim. Que era o Sesc Pulsar. Poderia ser em qualquer mês. A princípio seria em julho... Mas aí, de repente, mudou e não sei o que. Não, vai ser em agosto, tá? A sua estreia. Eu falei, legal, agosto é o mês, né, do aniversário de morte dela, bacana, porque, né, pode puxar gancho pra matéria, não sei o que. Tá, então você vai estrear no dia 4. Gelou. Eu falei, meu Deus. E foi exatamente no dia 4. Algumas notícias, inclusive, colocam a morte dela como no dia 5. Mas a versão que eu acredito da morte, ela morreu ainda no dia 4. Realmente, no dia 4. Na noite do dia 4, e não no dia 5. E esses últimos 15 minutos de vida dela, no quarto dela, acabaram se traduzindo em quanto tempo de espetáculo? 1h30. 1h30 de espetáculo. Que é considerado um pouquinho longo para um monólogo, mas eu fico muito feliz, assim, porque eu nunca tive nenhum tipo de comentário de, nossa, achei o espetáculo longo e tal. Primeiro porque eu acho que as pessoas vão se envolvendo com a história. E vão, pelo contrário, eu escuto as pessoas saindo falando assim, eu quero agora assistir os filmes da Marilyn. Eu quero saber mais coisas sobre a vida dela. As pessoas querem saber mais sobre ela. Elas saem encantadas sobre a história dela. E se identificam muito também, né? Que é o mais bacana, assim. E então nunca tive nenhum tipo de reclamação de tempo, de nossa, o espetáculo é muito longo. Não, as pessoas ficam do... Eu quero saber mais ainda agora sobre essa história. E o espetáculo também, ele tem um dinamismo muito grande. O tipo de encenação que a Ana Isabel criou é aliada à luz, né? A gente tem a iluminação do Renato Machado, que é um dos maiores iluminadores, né? Do Rio de Janeiro e do Brasil, enfim. E ele... Por acaso, hoje em dia, ele mora em Portugal, ele estava em Portugal na época, e é um grande amigo meu, que eu também sempre trabalho com o Renato.
Ele estava lá na época e ele já fez a luz pensando desde a leitura. E é uma luz que ela é praticamente um personagem, ela anda atrás de mim, assim. A cada momento, praticamente a cada parágrafo, a luz muda, é um foco fechado, é uma coisa que cria um dinamismo muito grande. Então não tem esse momento de uma geral aberta, uma pessoa falando, não. O tempo inteiro eu tô em movimento, a luz tá em movimento comigo, então o público fica, sabe, o tempo inteiro ali comigo, conectado na história. E aí não sente essa 1h30 de espetáculo. De espetáculo. É. E aqui em São Paulo a gente estreia no dia 15 de março no Arthur Azevedo. No Teatro Arthur Azevedo. Isso, na Moca. Por que demorou tanto para você chegar em São Paulo? Então, eu fiz 3 temporadas, né, no Rio, que foi muito bacana, assim, foi uma temporada, foram temporadas, né, de muito sucesso de público, de crítica, a gente tem críticas muito bacanas, ganhamos 2 prêmios durante essas temporadas, que foi o prêmio Seinin de melhor monólogo e de melhor texto original, foi muito bacana. Maravilha. A gente concorria com grandes monólogos, estava concorrendo com o monólogo da Marisa Hort, da Cláudia Abreu, assim, eu fiquei muito lisonjeada, sabe? Primeiro com a indicação e depois quando a gente ganhou o prêmio, foi muito importante esse prêmio. E fiz essas temporadas, né? E eu tô batalhando para vir para São Paulo já tem 1 ano, na verdade. 1 ano? Eu queria ter estreado aqui o ano passado. Sim. Né? Mas eu fiquei aqui batalhando porque é engraçado, Rafael, eu sou de São Paulo, mas como eu construí toda a minha carreira no Rio de Janeiro, é quase como se eu estivesse começando aqui em São Paulo, né? Agora que as pessoas estão entendendo, eu tô entrando nos teatros, estou conhecendo as pessoas, estou, né, abrindo, digamos, o meu mercado de trabalho aqui em São Paulo. Em São Paulo, porque eu acabei ficando realmente muito mais focada no Rio, apesar de eu já ter vindo com outros espetáculos até para cá, mas acho que eu nunca abri uma frente aqui em São Paulo, né? Eu falava, gente, como assim? É minha cidade, eu tenho que voltar para lá, eu tenho que voltar nesse lugar, né? Como uma pessoa local e não só como uma produção que está viajando para cá, mas como uma produção de fato daqui, né? E então demorou um pouco, aí até que, né, eu tive a prefeitura que topou, né, abrir as portas do Arthur Azevedo. E também eu acho que uma coisa que eu escutei muito, eu escutava muito dos teatros, é como a pandemia deixou um período muito grande. Sim. Muitos teatros estavam já com uma série de espetáculos encavalados de várias companhias. São Paulo tem muitas companhias. Uma demanda reprimida, né? Exato. Então acho que isso também acabou dificultando e atrasando a vinda para São Paulo. Mas é isso, acho que ela veio no momento certo, veio no mês certo. As coisas porque acontecem quando tem que acontecer. E no mês certo, o mês das mulheres. Exato, né? Que era o mês que eu realmente eu estava batalhando muito para que viesse no mês de março, porque é um mês muito importante, né, para nós mulheres. E eu tô falando de uma personagem muito icônica, que foi muito à frente do tempo dela, né? Era uma mulher, por exemplo, que em 1900, final de 50, 60, ela se divorciou 3 vezes. Quando que nessa época as mulheres tinham essa voz para falar, não, eu não tô feliz nesse relacionamento, eu quero sim me divorciar, de lutar pela carreira dela, né, de bater de frente contra o estúdio, né, para conseguir ter autonomia. Ela montou a produtora dela, justamente porque ela queria ter autonomia nos filmes, então ela montou a Marilyn Monroe Productions, né, para ter autonomia nos projetos. Ela era muito batalhadora, sabe? Ela era muito, lutava muito pelos ideais dela, tinha o desejo de ser mãe, tinha o desejo de formar família, né? Então, assim, era uma mulher como qualquer mulher. E isso que é o mais legal, sabe, Rafael, que eu escuto muitas pessoas falando, principalmente as mulheres, do quanto se identificam com esse espetáculo. Porque eu mostro esse outro lado. Eu mostro o glamour, eu mostro o lado, várias passagens que eu sei que o público, né, gosta de ver, com os figurinos icônicos e tal. Mas eu mostro esse outro lado, eu olho no olho do espectador e a pessoa se sente próxima, né? A pessoa olha e fala, eu também passo por isso. Eu também me sinto sozinha.
Eu também me sinto, poxa, eu também tive um problema na infância, um trauma na infância, que até hoje eu tento superar com uma questão de abandono. Nossa, eu também sou louca para ter um filho e ainda não consegui ser mãe. Nossa, eu tô lutando com a minha carreira. As pessoas vão se identificando. E os homens também se identificam, também. Que é muito legal. Porque são sentimentos comuns a todos, né? Sim, sem dúvida. Então, é que as mulheres atingem de uma maneira muito mais direta. Então, estrear nesse mês, né? Que é um mês de luta, um mês que a gente tá cada vez mais, né, ganhando espaço e se colocando num lugar de igual para igual, né, um lugar que de fato Sim. As mulheres merecem. E numa época que infelizmente a gente está vendo aí muitos casos de feminicídio, né, os casos só aumentam, todos os dias tem notícias sobre isso. Então eu acho que é muito importante esse espetáculo estar estreando no mês das mulheres, porque foi uma mulher muito à frente do tempo, que lutou muito pelos seus direitos. Então, eu estou muito feliz de poder estar trazendo isso no mês de março. E qual é a mensagem central que a Marilyn passa para as mulheres, inclusive dos dias atuais? Eu acho que é sobre essa luta. Eu acho que é sobre o desejo, né, de você ter ali um ideal, um sonho, e você de fato correr atrás. E não se deixar rotular, né? Não se deixar, não, então eu sou isso, eu sou o sexo frágil, eu sou aqui a loira, eu tenho que ficar aqui quietinha, eu tenho que ser então o quê? Uma dona de casa, né, uma mulher submissa ao marido, né, ela veio na contramão de tudo isso numa época em que as mulheres não tinham coragem, né, de lutar, de ter voz. Não é isso que eu quero aquilo, é outra coisa que eu quero. Então, eu acho que o que mais forte ela passa é isso. É isso que você quer? Vai atrás do seu sonho. Vai atrás do seu desejo. Luta por aquilo que você quer. Né? Independente se a pessoa te diz que não, que você não pode. Por que você não pode? Vai atrás que você pode, que você vai conseguir. Então, acho que isso que ela traz, essa mensagem muito, né, logicamente que ela não teve uma vida fácil, teve uma vida muito conturbada, né, ela teve várias questões de remédio, que ela teve que tomar, uma briga com o estúdio, era uma época em que as estrelas, o estúdio dominava as estrelas, né, eles queriam um controle, como se fossem marionetes, né, na mão, mesmo, um produto, né, então, por exemplo, a Marilyn passou por isso, a Judy Garland passou por isso, sabe, várias estrelas dessa época passaram, né, dessa época da época de ouro, né, do cinema de Hollywood. E ela lutou, ela falou, eu não quero me deixar ficar aqui presa dentro dessa caixinha, sabe? E nós mulheres somos tão fortes, por que se deixar presa dentro de uma caixinha? Não, vamos à luta de tudo, seja dessa igualdade, né? Seja de conquistar tudo que você quiser do mercado de trabalho. Eu quero ser isso porque essa profissão é masculina. Por que é masculina? Se eu tenho capacidade de fazer, se eu exerço o mesmo cargo que você, por que eu ganho um salário menor? Não. Eu tenho a mesma função que você. Sim. Por que você, por ser homem, você tem direito a ganhar um salário maior do que eu sou mulher, né? Então, eu acho que a gente está muito nesse momento de lutar para ter, né, esses direitos iguais. E eu acho que lá atrás, em 1950... ela já lutava. Agora, Ana Santana também tem muito forte esse traço de consciência, né, da sociedade, consciência do coletivo. Campanha Bolsa de Mulher, que é um projeto fantástico seu. Explica um pouquinho pra gente. Então, é um projeto que eu vi uma vez uma ideia no Facebook, me perdoa, não vou lembrar agora o nome da mulher que idealizou essa campanha, não tinha esse nome, né? Mas era uma campanha, ela era do interior de São Paulo, e ela idealizou uma campanha pelo Facebook de doação de bolsas a moradores de rua, de bolsas, né, de você pegar uma bolsa que você tem ali em casa e você, né, não usa mais aquela bolsa, e começar a colocar vários produtos. Então, comprar um pacotinho de absorvente, colocar um hidratante, uma escova de dente, uma pasta de dente, um brinco, um batom, tudo que você achar que uma mulher gostaria de ganhar. E uma mulher, por exemplo, que não tem condições, né? Imagina uma pessoa que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, vivendo em situação de rua, e que, imagina, não tem mais. Um batom é um luxo, a pessoa, né,
não tá tentando sobreviver, tá tentando, né, conseguir se alimentar, ela não tem condições, por exemplo, de ter acesso a um batom, a um brinco, mas a mulher vai perdendo, né? Vai perdendo a sua essência, e vai, né, com isso minando a sua autoestima. Então você imagina que é essa mulher que há muito tempo não vê um batom, não vê um brinco, e ela poder ganhar uma bolsa recheada de coisas, né? Então, tanto produtos de higiene, como produtos também de beleza. E eu achei essa ideia fantástica, essa ideia ficou guardada na minha cabeça. Isso faz bastante tempo que eu vi. E eu falei, eu vou encontrar um espetáculo para poder fazer isso. Acho que no fundo eu já sabia, né, que seria. Assim que eu comecei a temporada da Marilyn, eu falei, é aqui que eu vou fazer. E aí eu comecei a campanha lá no Rio de Janeiro. Então era isso, eu estimulava as pessoas, né, a irem ao teatro, levarem as bolsas, aí mesmo que a pessoa já tivesse ido, eu sempre anuncio no final do espetáculo, então muita gente assistia o espetáculo, falava, ai, que legal, e voltava só para levar a bolsa, né, então foi muito bacana, e eu fiz ações lá, por exemplo, né, de entregar a pessoas em situação de rua. E eu falei, preciso trazer a campanha, óbvio, aqui para São Paulo, ainda mais que é no mês das mulheres. Então, a gente vai fazer a campanha também aqui. Então, é isso, né? Quando... Então, já fiquem, perdão, avisadas. Sim, né? Quando vocês forem ao teatro, né? Já aproveita para levar essa sua bolsa, que é muito bonita, gente, é muito gratificante, sabe? É aquela história, né? Às vezes... Eu fico até emocionada para falar isso, né? Mas quando você tá ajudando, é tão gratificante para quem tá ajudando. Você vê o brilho no olhar daquelas mulheres de falar, nossa, que lindo esse presente que eu tô ganhando, sabe? Então, enfim, me emociona porque é muito bonito, sabe? Então, por favor, participem da campanha, levem a bolsa ao teatro, estimulem as amigas a levarem. Porque é tão bom a gente poder, né, contribuir um pouquinho e ajudar. Sem dúvida. Enfim. E os homens também. Eu posso levar minha mochila, eu posso levar minha pochete com itens. Claro, com certeza. Então, rapaziada, super bem-vinda, exatamente. Não estamos excluindo os homens da campanha, não. Todo mundo ajudando, fazendo um pouquinho a sua parte. Sim. Agora, eu achei super interessante também como você tem essa veia, né, empreendedora, né, é uma empresária do meio artístico. Você tá fazendo também, né, você teve uma campanha de financiamento coletivo para montagem. Sim, porque é isso, a primeira temporada, né, eu tive um aporte financeiro do Sesc Rio, para montar o espetáculo. Mas depois disso eu não tive mais nenhum tipo de patrocínio, né? Então eu fiz as outras temporadas no Rio de Janeiro somente por bilheteria. Sim. E agora aqui em São Paulo também eu tentei algumas coisas, mas infelizmente não consegui patrocínio para o espetáculo para essa temporada. Espero na próxima conseguir. Mas falei, eu vou na raça e na coragem mesmo e tentar, porque realmente é muito importante essa estreia aqui para mim. Então eu falei, bom, eu vou fazer um financiamento coletivo, que lá atrás, né, era o nosso livro de ouro, a nossa vaquinha que a gente fazia, pegava, né, um livrinho e levava para a família, e a família doava, assinava o livro e tal. E aí depois, né, isso acabou ganhando, né, uma dimensão desses sites de financiamento coletivo, e eu falei, bom, eu tô sem patrocínio, eu tô trazendo um espetáculo do Rio de Janeiro, então eu trago uma equipe do Rio de Janeiro, né, hotel, passagem, bem pesado. Trago o cenário que tá no Rio de Janeiro, e aí tem toda uma outra, né, eu tenho um produtor local que tá trabalhando aqui comigo, uma assessoria de imprensa, né, eu tenho diversas despesas aqui pra bancar. E aí eu falei, bom, eu vou tentar então um financiamento coletivo. Então a gente tá, se você me permite, né, por falar favor, para as pessoas, a gente tá com esse financiamento através do site do Benfeitoria, né? Tá. Mas logicamente que quando a campanha do Benfeitoria terminar, aí né, o espetáculo em si, então a gente tendo uma casa cheia, uma boa bilheteria, com certeza isso também vai ajudar, né, a financiar
essa temporada. E se Deus quiser, a próxima Deus quer. vai ter um patrocínio bacana aí Depois pra eu vou gente. pedir pro pessoal da produção pegar os detalhes certinhos e a gente coloca aqui no Sim, GC do ótimo, programa para ótimo. todo mundo poder ajudar. E agora que a gente trabalhou bastante, já discutimos, chegamos no final do episódio, o que não pode faltar no seu happy hour ideal? O happy hour do Cacildes. Eu acho que é poder encontrar os amigos, né? Celebrar, sair para jantar, tomar um vinho, tomar uma cerveja, se divertir. Eu acho que estar em boa companhia, né? Celebrando a vida. É sempre bom. É sempre bom. É Ir sempre ao bom. teatro. Ir ao teatro. Né? Eu acho que esse é o happy hour ideal. Com certeza. Cacildes, saúdes. Opa, peraí. Pronto, pessoal. Tá aqui o Mé. Aleluia. Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes. Beba com sabedoria. Bom, obrigado pela sua presença. Conversei com Ana Santana, estreando finalmente aqui em São Paulo, capital, no dia 15 de março. Marilyn, por trás do espelho. Ana, muito obrigado pela sua presença. Imagina, obrigada a você, Rafael. Encantadíssimo Adorei. com você, com a sua história e com a sua humanidade. Adorei, imagina. Ó, quero muito que você vá assistir. Mas com certeza. Super convidado. Com Todos certeza. vocês que estão aí assistindo, por favor, é uma curtíssima temporada. Então, estreamos no dia 15 de março. Ficamos de sexta a domingo em cartaz, no Arthur Azevedo, até o dia 7 de abril. Então, são só 4 semanas. Corre. Então, ó, corre para garantir o seu ingresso. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Ana. Bom, e você já sabe, gostou? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok. Este é o Pode Cobrar, nos vemos por aqui.